Irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus pela presença do Senhor no nosso meio. Vamos receber tudo isso pela fé. Nós somos o povo da fé. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, não se vê. E a convicção de fatos, isso é fé. As profecias que foram ministradas, você recebeu ela, recebe pela fé. E lute orando para que se cumpra na sua vida. É assim que funciona a palavra de Deus. Eu quero passar para o presbítero Wesley, que o tempo está avançado ali, e depois da mensagem vamos ver qual é a orientação do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler os versos 28, 29 e 30. Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Essa palavra não é para todos. É apenas para os cansados e oprimidos ou sobrecarregados. E diz assim a palavra do Senhor Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os irmãos podem se sentar. Desde bem novo, na igreja onde eu frequentei, nós éramos instruídos na EBD, a sempre que o nosso nome fosse chamado, nós, em vez de respondermos presente, nós respondêssemos com um versículo da palavra de Deus. E esse versículo eu aprendi bem novo, ainda na minha infância, esses versículos. Mas esse texto recitado por boca de uma criança, de um pré-adolescente, parece que de fato não tem a envergadura que tem. Ele não demonstra todo o poder que a palavra de Jesus transmite. E a respeito da palavra de Jesus, nós temos que entender que ela está envolvida, ela está num manto de glória. A palavra de Jesus, ela tem circunstâncias e ela se aplica desde aqueles dias até os nossos dias. Eu separei duas palavras que eu considero palavras-chave para o entendimento desse texto aqui hoje. E essas duas palavras são jugo e fardo. Em outra ocasião eu já falei sobre esse texto aqui. Até trouxe uma figura do que vem a ser um jugo, para facilitar a compreensão dos irmãos. Mas para ativar a memória daqueles que já conhecem, o jugo é uma peça, geralmente, nos dias de Jesus, feita de madeira. E essa peça, ela era colocada sobre os lombos, na região do pescoço do animal, para que ele pudesse carregar fardos ou ser atado a um arado. Existem certos tipos de jugo que podem ser feitos de metal, um tipo de metal,
que também se prestam a esse propósito. E fardo nada mais é do que o peso que se coloca sobre o jugo, para que seja transportado. Diferente dos nossos dias, que nós temos carros e outros automotivos que permitem o transporte de peso, nos dias de Jesus, as cargas elas eram transportadas ou sobre os ombros das pessoas, ou ainda sobre os lombos dos animais. Naqueles casos em que o indivíduo suportava o peso da carga, ele colocava sobre os seus próprios ombros. Mas havia peso que era sobremaneira elevado, que o homem não poderia levar por si mesmo, ou pela essência, a quantidade de peso ser grande, ou ainda pela distância ser percorrida, ser uma distância grande. Então, nesses casos, se usava o aparelho chamado jugo, e sobre esse aparelho se colocavam os fardos. Note bem que Jesus, ele está falando de elementos próprios da sua cultura e da sua época. Nós devemos imaginar que os ouvintes de Jesus entenderam perfeitamente que quando Jesus fala de jugo, ele está falando de um aparelho que se coloca sobre o lombo do animal. E quando ele fala de fardo, é do peso que tem que ser transportado. Mas aqui nós vemos uma curiosidade, porque Jesus ele está dirigindo a sua palavra a uma classe de ouvintes, como se eu estivesse aqui hoje na condição recitando essa palavra para vocês. Daí então pensar, será que o chamado de Jesus, o que Jesus tinha por intenção, será que ele era uma pessoa com força sobre-humana, capaz de tirar o fardo, tirar o peso que as pessoas têm que trabalhar, os irmãos que trabalham aqui em serviço pesado, que têm que carregar peso? Será que Jesus estava dizendo que essas pessoas deveriam procurá-lo, porque ele tiraria esse peso de sobre eles, e assim eles não mais teriam que carregar esse peso? Não, por certo que não. Jesus está falando de algo que é imaterial, algo que não pode ser visto a olho nu. Jesus está falando de algo que aflige a alma do homem. Jesus está tendo um tratamento com a alma. Tem um cântico que diz assim: ó alma cansada, não desespere. E Jesus ele olha para aqueles homens e mulheres e vê que eles estão aflitos, que eles estão sendo afligidos por um peso. E na verdade, meus irmãos, esse peso, ele às vezes é colocado sobre as nossas costas por nós mesmos ao longo da caminhada. E Jesus identifica que aqueles homens e mulheres, eles não apenas carregavam o peso, mas eles tinham um jugo. Quer dizer, eles já estão totalmente doutrinados a esse costume, a certos costumes que são pesos nas nossas vidas. Quem tem alguma experiência com animal sabe que não é todo animal que aceita um arreio. O animal tem que estar acostumado, tem que estar doutrinado para que se bote um arreio. Estou falando arreio aqui porque é mais fácil para a gente compreender. Quem nunca viu um arreio, né? Não é todo animal que aceita que se trepe no pelo dele.
Mas Jesus ele está dizendo para os seus contemporâneos que eles carregam sobre si um jugo. E o jugo para nada mais serve além de se colocar peso. Ah, meus irmãos. Então Jesus olha para aqueles homens e mulheres e diz: eu vejo que vocês em tudo estão atribulados. Eu vejo que vocês em tudo estão sendo afligidos. Eu vejo que vocês estão sendo subjugados, quer dizer, estão debaixo de um jugo. E Jesus convida essas pessoas. Jesus faz um convite. Eu chego a ficar imaginando a expressão de Jesus. Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos ou sobrecarregados pelo peso do jugo, pelo peso do pecado, pelo peso do fardo que está posto sobre a vida do homem. Tem certas circunstâncias que às vezes não são aparentes. A gente passa e as pessoas olham e não compreendem. Eles não conseguem ver a aflição do coração. Às vezes não conseguem ver o quanto está sofrido. A tsunamita está chegando. As pessoas perguntam: está tudo bem? Está tudo bem. Tudo vai bem. Filho morto em casa. O marido: está tudo bem? Está tudo bem. O profeta: está tudo bem? Está tudo bem. Mas ela estava sendo oprimida por um peso, por um jugo sobre-humano. E ela se atira aos pés do profeta. E o profeta fala assim: Deus não me revelou. Às vezes, meu querido irmão, minha irmã, você está no meio de uma luta, de uma aflição, de um sofrimento. Tem um jugo que pesa sobre você, um fardo pesado, e que Deus não tem mostrado aos irmãos, à igreja, aos profetas. Não é por falta de oração da igreja, não é por falta de oração do pecado, mas é, como foi falado aqui, é tratamento de Deus na sua vida. Às vezes é essa luta, é esse sofrimento, é esse peso que vai te aproximar do Senhor Jesus. É curioso como que os momentos de bonança, os momentos de calmaria, eles nos atraem, eles causam um bem-estar em nós. Quem é que não gosta de momentos de paz, de refrigério, de ausência de luta, de preocupação? Mas é muito comum esses momentos nos levarem a outras situações, a outros caminhos, a outros lugares que não a casa do Senhor. Vocês podem observar que as pessoas que mais buscam a Deus são aquelas que estão no meio da prova. Às vezes eu olho para nós aqui, que temos frequentado regularmente a casa do Senhor, e fico preocupado disso não ser um costume. Ah, é domingo à noite, vamos na igreja, né? Mas o coração já não arde mais, o coração já não está mais abrasado. Vamos porque é costume, é domingo à noite. Eu estou acostumado a ir na casa do Senhor, eu estou acostumado a ir na igreja domingo à noite. Então, vai-se à igreja.
Mas o resultado dessa ida à igreja, meus irmãos, não é frutífero para nós. Nós devemos sim buscar a presença do Senhor com regozijo, devemos ter propósitos em vir à casa do Senhor, porque é no meio dos propósitos, às vezes no meio das lutas, que Deus se revela. Eu observo que é muito difícil as pessoas que estão na bonança se aproximarem de Deus. É muito difícil, e isso não é um fato recente. Jesus, ele lida com essa situação, ele percebe que isto é algo que está posto por sobre o homem. Certa vez Jesus estava no meio dos seus ouvintes e se lhe apresenta um jovem rico, lá no capítulo 19 de Mateus. Esse jovem chega para Jesus e fala assim: bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? E ali começa a se desenvolver um diálogo. Jesus pergunta para ele, deve conhecer a lei, os mandamentos. Ele recita e no final das contas ele diz: olha mestre, isso na verdade eu já tenho praticado desde a minha infância. E Jesus fala para ele: então tá bom, te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Ao qual aquele jovem sai entristecido, diz a palavra de Deus, porque era senhor de muitas posses, ele tira muitos bens. E eu preciso entender algumas coisas que esse texto transmite para nós hoje. A primeira coisa é que aquele rapaz, conquanto jovem, ele tinha qualidades, ele tinha preocupações. E a primeira grande preocupação que eu observo na vida dele é com a sua alma, porque ele busca a Jesus com o intuito de saber o que deveria fazer para ser salvo. Eu acredito piamente que todos nós que estamos aqui hoje, estamos aqui buscando santificação em vistas à nossa salvação. Porque o Senhor Jesus fala na sua palavra que sem santificação ninguém verá Deus. Então nós vimos a casa do Senhor para nos santificarmos, para sermos salvos. Assim como aquele jovem. Conquanto sendo jovem, ele tinha uma preocupação com a sua alma. E observa uma outra virtude nele. Aí não é virtude exclusivamente sua, mas porque ele nasceu num lar que lhe ofereceu bons ensinos. A palavra nos deixa claro que ele conhecia a lei. E a lei era ensinada desde a infância. Então a casa daquele jovem era uma casa de pessoas tementes a Deus, que amavam o Senhor Deus. E ensinaram aquele jovem os princípios da salvação. Segundo diz a palavra de Salomão: ensina teu filho no caminho que deve andar. Aí, meus irmãos, pega uma qualidade que agora é dele. Ele não apenas ouviu aquela palavra, mas a tornou prática em sua vida, porque diz a palavra de Deus aqui que ele, ouvindo a palavra de Jesus, ele diz: Senhor, estes ensinamentos eu os conheço e pratico desde a minha infância. Então, afora os atributos materiais daquele jovem, que ele demonstra ser um jovem preparado, ele era de família rica. Então, por certo, tenha estudado em escolas esplendorosas, tenha tido um conhecimento acima da sua idade, acima da média. Ele demonstra uma virtude espiritual, uma preocupação com a sua alma e um temor ao Senhor. Eu fico aqui, meus irmãos, eu tenho que fazer uma confissão, preocupado, porque às vezes
eu olho para vocês e me vejo, porque nós temos ensinado os nossos filhos no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Nós ensinamos eles durante toda uma vida, e na hora de escolher, eles têm abandonado a presença do Senhor. Isso é frustrante. Eu fico triste por mim e por aqueles que assim têm passado. Mas, meus irmãos, eu vou dar um segredo para vocês, vou contar um segredo para vocês. Ontem mesmo nós estivemos no monte e Deus confirmou a promessa dele, de que está cuidando. Meu filho, não está na presença do Senhor, mas eu estou cuidando, Ele vai vir. Eu estou apegado a essa promessa. Eu estou esperando o dia em que o Senhor vai trazer os meus filhos, de fato, para a presença do Senhor. Esse jovem, meus irmãos, que a palavra de Deus está dizendo, ele com todas essas qualidades, com todo o conhecimento que demonstrou, ele ainda não estava preparado para o Senhor Jesus. Quando Jesus ministra sobre ele que era necessário que ele se desapegasse das coisas terrenas, aquilo foi demais para ele. Toda preocupação com a sua alma, todo o interesse pela salvação da sua alma, parece que não suportou o peso pelas coisas mundanas, pelas coisas perecíveis. É triste, meus irmãos, porque o Senhor Jesus diz que nós devemos entesourar nos céus, porque lá é um lugar seguro, lá não tem traça que corrói, nem ferrugem, e nem ladrão que roubam. E onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O coração desse jovem estava nos seus tesouros materiais, nos seus bens, e a palavra diz que ele era riquíssimo. Às vezes, meus irmãos, nós não estamos falando aqui de bens, de dinheiro, de posses, mas nós estamos falando de outras coisas, outros costumes que o povo de hoje não está disposto a abrir mão. E eu temo pela igreja que tem esse tipo de gente aqui dentro, pessoas que têm interesse pela salvação, ouvem dizer da salvação, mas que de fato não abrem mão do seu jeito, da sua vida, em favor da sua alma, da salvação da sua alma, que é o bem maior que tem. É preocupante isso, meus irmãos. É preocupante, porque essas pessoas, elas serão levadas a um lugar de luta, de sofrimento, para experimentarem o favor de Deus. Note que esse jovem, por questões materiais, por sossego financeiro, ele abriu mão da salvação. E Jesus fala assim: olha, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E quando diz aqui agulha, os irmãos não entendam essa agulha de coser que nós usamos. A agulha era uma pequena abertura que tinha numa muralha, que mal dava para um homem passar espremido. Então Jesus está dizendo: olha, passa um camelo por essa agulha, pelo fundo dessa agulha. Mas é difícil um rico entrar no céu. E rico aqui, meus irmãos, você entenda aquelas pessoas que têm os seus prazeres carnais satisfeitos. Aquelas pessoas que não abrem mão das coisas materiais em favor da palavra de Deus. Mas eu queria refletir com os irmãos um outro exemplo de uma pessoa que estava no ponto para a palavra de Jesus. E essa pessoa é nada mais, nada menos do que Ana. Ana é a mãe de Samuel. Isso está lá no primeiro capítulo da primeira carta de 1 Samuel, ali do verso 1 ao verso 13.
E Ana era mulher de Eucana, da tribo de Efraim, e era estéril. Todo ano eles desciam para a festa e adorar ao Senhor. E num desses dias de adoração, Ana, que era atribulada pela sua própria incapacidade e sofria perturbação por parte da outra esposa do seu marido, aquele era um costume terrível da época, que hoje Deus aboliu, para a glória do Senhor, mas era um costume. A segunda mulher de Eucana se chamava Penina e ela tinha filhos. E ela afligia a Ana porque não tinha filhos. Conquanto Eucana amasse mais a Ana e fosse generoso, trazia-lhe presentes, trazia-lhe sempre a melhor porção, ela era tratada com distinção, com todo carinho. Aquilo não era bastante, aquilo afligia a sua alma e o seu coração estava agoniado. A situação era tal que até o seu próprio casamento estava em risco. O marido pergunta para ela: acaso eu posso te dar um filho? Estou na condição de Deus. Quem era estéril era ela, porque ele tinha filho com a outra mulher. E ele ainda fala: não sou eu melhor do que muitos filhos? Mas a angústia tomava aquele coração e ela sai no meio dos festejos, desorientada. E às vezes isso acontece, né? Às vezes a luta está tão ferrenha, está tão pesada, e a pessoa sai desorientada, sai sem saber o que fazer. Aí Deus coloca alguém no caminho. Essa pessoa vai numa casa de oração, numa irmã de oração. Essa pessoa acha uma porta de oração aberta e Deus ministra no coração dela ali, aleluias. No seu desespero, Ana foi onde estava o sacerdote Eli. E ali, consumida pela sua angústia, pelo seu sofrimento, pela sua dor, ela começa a orar uma oração que o homem não entende. Ela não pronuncia palavras, ela mexe os lábios e chora, de sorte que aquele que está passando, e às vezes o sacerdote, às vezes o homem de Deus, olha e fala: ela está embriagada, sem conhecer a amargura de alma. E ela diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, a minha alma está amarga, está amargurada. E ela ora, e a palavra para aquela mulher: olha, o Senhor ouviu a sua oração. Aleluias. Às vezes, alguns de nós é levado aos extremos. A palavra saúde não existe na língua espanhola. Quando eles querem se referir à saúde, eles usam a palavra que é sanidade, ou sanidade. E sanidade é a qualidade daquele que está são, daquele que não tem doenças. Às vezes nós estamos beirando a insanidade. Às vezes a nossa mente elabora planos, elabora projetos que passam longe do Senhor. Às vezes o momento de angústia leva o indivíduo a buscar soluções que não vão resolver os seus problemas no misticismo, no candomblé, no espiritismo. E aqueles que procuram chegam aos extremos de acometer contra a sua própria vida, para dar um fim àquele sofrimento. Mas tem aqueles que nesses momentos de angústia
de sofrimento que abrem o coração a essa palavra do Senhor Jesus. Vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados, porque as lutas do dia a dia são cansativas, meus irmãos. Às vezes elas deformam o nosso rosto. Tem dia que eu chego no hospital e as pessoas perguntam: está tudo bem? Eu digo: tá, é apenas cansaço, é uma noite mal dormida. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que a esperança que se adia, ela faz cessar o sorriso. Às vezes a luta, ela se manifesta no nosso semblante e nos deixa entristecidos, nos deixa desanimados e deixa alguns depressivos. E a depressão é um campo de ação de Satanás. Satanás, ele tem usado essas brechas para atuar e para levar pessoas ao descrédito do Senhor Jesus, como que fazendo-nos pensar que estamos sozinhos, que o enfrentamento ele é maior, que de fato não há solução, contrário ao que o Senhor Jesus diz, porque Ele diz que está conosco na pessoa do Espírito Santo sempre. A palavra de Jesus é uma palavra de enfrentamento contra as lutas. Deus chega para Josué e fala: não te mandei eu ser forte? A palavra do Senhor Jesus é: vinde a mim, troque, tira esse jugo que é pesado, e eu vou te dar um jugo que é suave. Não adianta, meus irmãos, todos nós temos sobre os nossos ombros um jugo, e onde tem um jugo tem uma carga. Jesus, ele simplesmente quer, ele oferece que nós devemos trocar. Em vez do jugo do pecado, vamos colocar o jugo da santidade de Jesus, porque esse jugo ele é suave, as partes dele não ferem os ombros. E não apenas isso, ele propõe que nós tiremos o fardo que pesa sobre nós do pecado, pelo fardo da sua palavra. Que é leve. Essa palavra, meus irmãos, ela tem que nos fazer refletir. Ela tem que confrontar os nossos conceitos. Ela tem que nos levar ao entendimento do que temos feito das nossas vidas. Se temos de fato vindo à casa do Senhor com alegria, com júbilo, com regozijo. Se este lugar, ele é um lugar de esperança, porque saindo daqui os problemas estão ali fora. Não pense que vai haver uma varinha, um passe de mágica, que você vai chegar ali, os seus problemas deixaram de existir, uma solução tabajara. Não, isso não existe. Você está aqui, os seus problemas estão ali, saindo você vai ter que enfrentá-los, mas você pode enfrentá-los em o nome de Jesus. E com a certeza de ser vencedor. Às vezes, meus irmãos, nós não temos a vida que pedimos a Deus. Não. Às vezes a nossa vida é de sofrimento. Às vezes eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Às vezes nós somos acometidos de doença ou coisas assim. Mas é nessa vida que Deus quer aperfeiçoar. Apóstolo Paulo fala assim, que é nas minhas fraquezas. Deus falando para o apóstolo Paulo: nas tuas fraquezas que eu aperfeiçoo o meu poder. Então espinho na carne você pode ter, meu irmão, liga não. Ah, mas o outro irmão não tem, glória a Deus, mas você tem. Então viva com o seu espinho na carne e seja forte e vença
E diga que está combatendo o bom combate, que a sua fé está mantida, e que você espera a coroa da vitória. Eu olho aqui, meus irmãos, e quero crer que aqui tem um grupo de vencedores, homens e mulheres que têm vencido o pecado, que têm entendido o chamado do Senhor para as suas vidas, que é um chamado de santidade, que têm buscado, sim, a presença do Senhor, que têm sofrido retaliação, sim, mas está firme na presença do Senhor, que tem vencido o mundo, que tem vencido o mal, e o que lhes aguarda é a coroa da vitória, a coroa da vida. Daí, meus irmãos, eu dizer que esta palavra não é para todos. Esta palavra não é para todos. É somente para aqueles que estão com amargura de alma. O Senhor Jesus disse que Ele não vem para os que estão sadios. Quem está são não precisa de médico. Quem está sadio, quem tem sanidade, não precisa de médico. Só quem precisa de médico é você, sou eu. E é por nós que o Senhor Jesus se manifestou. E a minha alegria é essa, meus irmãos. E eu sei em quem tenho crido. E sei também que Ele é poderoso para guardar o meu galardão até o dia final. Fie-se nessa palavra, meu irmão. Creia que o que eu estou falando é verdadeiro. Se existe sobre você algum fardo de pecado, algum jugo que está afligindo, que está machucando, troque pelo jugo do Senhor Jesus. Troque pelo fardo do Senhor Jesus. Antes que venham dias maus que te levem a isso de forma irremediável. E você pode sim ser vitorioso na presença do Senhor. Que a igreja possa refletir sobre essa palavra em o nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Só o Senhor é Deus. Há alguém na casa do Senhor que queira aceitar Jesus como Salvador da sua alma? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Estaremos orando por você. Hoje pode ser a tua grande oportunidade. Eu fiz um propósito no meu coração de fazer apelo em todos os cultos. Todos os cultos. Eu insisto mais uma vez. Há alguém que queira aceitar Jesus como Salvador? Há alguém? Palma para Jesus. Mais forte, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Há uma segunda pessoa. Há uma segunda pessoa. Depois eu vou te explicar porque eu vou fazer apelo. Só se eu esquecer. Há uma segunda pessoa. Há uma segunda pessoa que queira receber Jesus como Salvador, fazer como essa vida fez. Por isso é que eu falo, né? A gente tem que agir conforme a orientação do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Eu sempre faço apelo. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Ah, não, o Wesley estava aqui domingo? Não, estava domingo. Mas talvez o Wesley não observou. Observou isso. Irmãos, aquele rapaz, ele faleceu na terça ou na quarta? Quarta, né? Acho que foi quarta. Ele estava aqui domingo, lá na galeria. Eu não fiz o apelo.
Também não sabia que ele ia falecer na quarta-feira. Hein? Ele não avisou também. Mas então, irmãos, é necessário fazer o apelo. É necessário. Por isso é que eu fiz o apelo hoje. E essa vida está recebendo Jesus como Salvador. Vamos colocar de pé, por favor. Que culto, né? Deus trabalha neste lugar. Candidato a batismo. Candidato a batismo. A palavra de Deus diz o seguinte. Obrigado, meu irmão. Com o coração se crê, ou seja, com a mente se crê, e com a boca se confessa. Aleluia. Pode vir aqui, minha irmã, fazendo favor. Hoje a gente tem que ter um certo cuidado, né, irmãos? Me dê sua mão aqui. Vai brilhar aí sua mão de álcool, não tem problema não. Qual é o seu nome, irmã? Renata. Aleluia. Você vai receber, aliás, você vai recitar as palavras que eu vou dizer aqui agora. Diga comigo. Deus, nesta noite, eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador. Senhor, nesta noite, eu confesso os meus pecados e me arrependo de todos eles, e escreva o meu nome no livro da vida. Satanás, nesta noite, eu não te pertenço mais, porque a partir de agora eu pertenço a Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. Poderoso Deus, eis a Renata, que publicamente aceitou a ti, Jesus, como Salvador da vida dela. E em teu nome, Jesus, eu rejeito agora, em nome de Jesus, todo mal, toda maldição, as cadeias de maldições contra esta vida sejam anuladas em nome de Jesus. As maldições hereditárias dos seus antepassados, eu desautorizo em nome de Jesus e declaro a Renata liberta em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, confirma a vitória nesta vida. Flua, Espírito Santo, entra na mente, entra no cérebro, no subconsciente. Receba o Espírito Santo e estabeleça, Espírito Santo, os teus desígnios nesta vida. Estabeleça, receba o Espírito Santo. A tua vida a partir de agora é transformada. A paz do Senhor. Oh, glória! Poder de Deus. Já estamos encerrando. Que bênção. Glórias a Deus. Candidata a batismo, Renata. Que bênção. Hoje está acontecendo festa no céu.
Porque a palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa. Ah, como eu gostaria que Deus abrisse o meu olho, ou de alguém, como essa festa é feita. Como essa festa é feita. É uma comemoração, com certeza. O diabo perdeu nesta noite. Aleluia. Vamos colocar de pé, por favor, irmãos. Eu vou dar os avisos, porque depois, lá para fevereiro, que começa, né, irmã? Os departamentos e tal. Segunda-feira, está vago aqui. Terça-feira é o nosso culto de batalha espiritual. Começa às 19 horas e vai até às 21 horas. Batalha espiritual na campanha das causas impossíveis. Disse Jesus: tudo é possível ao que crer. Marcos capítulo 9, verso 23. Quarta-feira às 14 horas, círculo de oração na responsabilidade da irmã Celina. Terça-feira eu não poderei estar aqui, eu terei um compromisso. Mas os presbíteros estarão aqui e vai fazer o mesmo clamor e Deus vai operar. Nem presbítero Rodrigão, esteja aqui também, irmão, fazendo um favor. Terça-feira não poderei estar aqui. Eu tenho uma intimação terça-feira, mas eu vou voltar. Voltarei. Quinta-feira, estudo bíblico, às 19 horas até às 20 horas e 30 minutos. Sexta-feira está vago. Sábado à noite está vago. Domingo à noite, 7 horas da noite, às 9 horas, a Santa Ceia do Senhor. Acredito que estarei presente. Quarta-feira, voltando, reunião do departamento de jovens. Quarta-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, reunião do departamento de jovens. O diretor Gustavo pediu para marcar. Amém? Então os jovens aí estejam presentes. Vamos ver aí os planos, projetos, que não são muitos, né, por causa ainda da pandemia, mas o Senhor está conosco. Glórias a Deus. Louvado seja o nome. Louvado seja o nome de Jesus. Faça com as tuas mãos assim, por favor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe.